O grande arquiteto do universo. Com certeza um dos termos mais misteriosos e que mais despertam curiosidade no pensamento simbólico. Mas, afinal, o que é isso? Seria um deus? Um segredo? Pois bem, hoje a gente vai mergulhar fundo para desvendar o que esse conceito realmente significa. E a primeira pergunta que todo mundo faz é essa, né? Será que estamos falando do Deus da maçonaria? A resposta é bem mais filosófica do que religiosa. E para a gente entender isso, primeiro a gente precisa fazer uma distinção que é, olha, fundamental. Pensa assim, de um lado a gente tem o dogma religioso. Ele é baseado na fé, na revelação e define um Deus bem específico. Do outro lado, a gente tem um princípio filosófico. Esse já é baseado na razão, na ordem e representa um conceito bem mais amplo, universal, o grande arquiteto do universo. Ele se encaixa direitinho aqui, na segunda coluna. A questão não é adoração, mas sim inspiração para o autoaperfeiçoamento. Ok, com essa diferença bem clara na nossa mente, vamos explorar o que esse conceito é de verdade. Muito além dessa ideia de um Deus maçônico. Aqui está a definição central. O GADU, ou Grande Arquiteto do Universo, não é uma figura com forma humana, sabe? É um princípio racional que organiza tudo e que estabelece a ordem do cosmos. É como se fosse a inteligência, a força por trás de tudo, a causa primária. Mas por que usar um termo tão abstrato? É porque ele funciona como um símbolo universal. Pensa num grande guarda-chuva. Ele permite que pessoas com as mais diversas crenças, sejam cristãos, judeus, muçulmanos, deístas, se encontrem sob o mesmo ideal, sem que as doutrinas de cada um entrem em conflito. É um símbolo de unidade na diversidade, entende? Mas, de onde veio essa ideia de um arquiteto? Isso nos leva direto para o plano do geômetra supremo. A filosofia por trás do gado enxerga o universo como uma construção gigantesca, um edifício mesmo, que foi erguido sobre as leis da matemática e da geometria. A lógica é simples: se o cosmos tem ordem, se tem leis, então ele segue um plano. O grande arquiteto, nesse caso, é o engenheiro cósmico, o geômetra que desenhou esse plano. E essa ideia não surgiu do nada não, as raízes dela são bem antigas. Lá na filosofia de Platão, a gente já encontrava o demiurgo, que era uma espécie de artesão que colocava ordem na matéria. Muito tempo depois, os construtores das catedrais medievais, os maçons operativos, já invocavam o divino arquiteto para ajudar nas suas obras físicas. Foi só lá no século XVIII que a maçonaria moderna, a chamada especulativa, pegou esse conceito e o transformou num símbolo poderoso para a construção moral e espiritual de cada pessoa. E é aqui que a coisa muda de escala. A gente sai do cósmico e entra no pessoal, a construção do templo humano. Então, o ponto central dessa filosofia se apoia em 3 pilares. Primeiro, a ideia de ordem contra o caos. Assim como o universo tem harmonia, a nossa vida interior também deve buscar isso. Segundo, o conceito do templo humano, ou seja, cada um de nós é o arquiteto do próprio caráter. E terceiro, e talvez o mais importante, a liberdade de interpretação. A definição exata do que é o grande arquiteto fica a critério da consciência de cada um. Isso protege a liberdade de pensamento. E agora a nossa análise dá uma virada fascinante. Vamos construir uma ponte entre esse conceito maçônico e a filosofia de um gigante do século XVII, Baruch Spinoza. Spinoza nos presenteou com essa frase que foi na época revolucionária, Deus sive natura, que quer dizer Deus, ou seja, a natureza. Para ele, Deus não estava fora do mundo criando tudo como um artesão. Deus era o mundo, era a própria estrutura da realidade, as leis imutáveis da natureza. E é exatamente aí que a simbiose acontece. A filosofia de Spinoza nos dá uma compreensão da divindade que é racional, geométrica e impessoal, o que se alinha de forma perfeita com a ideia do grande arquiteto. É na prática uma forma de unir espiritualidade e ciência. Então, vamos ver como essa união funciona na prática, como esses dois conceitos realmente se encontram e conversam entre si. E a convergência é notável, olha só. Por GADU, o plano se revela nas leis geométricas do universo. Para Spinoza, na necessidade lógica das leis da natureza. Os dois são impessoais, não têm paixões humanas, não julgam. E o mais importante, o caminho para a sabedoria, nos dois casos, é o conhecimento. Para um é o aumento da luz através do estudo. Para o outro é o amor intelectual a Deus, através da compreensão das leis naturais. São caminhos muito parecidos.
Para resumir de um jeito bem direto, o Deus de Spinoza nos dá a base metafísica, a estrutura lógica de como o mundo funciona. E o GEDU? Ele nos dá a metáfora operativa. É o convite para que cada pessoa se torne um construtor, uma construtora, alinhado a essa estrutura. E por que isso é tão relevante hoje? Porque essa visão nos permite ter uma escola de moralidade que não briga com o pensamento científico moderno. Ela consegue unir essa busca por um propósito com a razão e com o conhecimento. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. Será que um símbolo que nasceu lá no século XVIII, quando a gente reinterpreta ele através da filosofia e da ciência, pode nos oferecer um modelo para a espiritualidade do século XXI? A resposta talvez esteja na maneira como cada um de nós constrói o seu próprio templo interior.